Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês, né? Eu sou o professor Marcelo Amaral, aqui do PPGA UF. A gente está com um trabalho aqui, estudo bibliométrico da abordagem da Triple Helix, né, a partir de um banco de comunicações científicas. Esse trabalho foi essencialmente desenvolvido aí pelo Carlos Alberto Fernandes, né, sob minha orientação. Bom, vou apresentar um pouquinho o contexto do trabalho. Na verdade, o Banco de Comunicações Científicas, né, de comunicações acadêmicas sobre a Triple Helix, começou em 2009 como parte das iniciativas relacionadas à organização de uma conferência internacional. A ideia era conhecer os temas relacionados, combinar com novos temas, conhecer autores, instituições e países envolvidos com a temática, né, e entender alguns grupos que não participavam, atraí-los também para o processo. Tá? O objetivo original era compreender a produção acadêmica sobre, né, a Triple Helix que acontecia nas conferências e definir temas para chamada de trabalho. Né? O objetivo atual, na verdade, é mais acompanhar a evolução do movimento. Né? Então, é uma ferramenta útil aí para pesquisadores, para a associação internacional e para organizadores de conferências e eventos científicos nessa área. Tá? Em termos de método, é essencialmente um estudo bibliométrico, tá? Baseado em medidas aí de frequência, organização de rankings, mas também, obviamente, envolve aspectos de cienciometria, infometria e webometria. Tá? O modelo da Triple Helix, né, imagino que boa parte de vocês conheçam, né, mas ele busca compreender as relações entre os atores das hélices, universidade, empresa e governo, né, dentro de um processo de criação, apropriação, transformação e difusão do conhecimento científico e tecnológico. Né? Uma teoria que está relacionada à inovação e ao desenvolvimento econômico no âmbito aí da sociedade do conhecimento e tem várias aplicações. O banco de comunicações ele foi estruturado no software Excel, né? Ele contém ali 12 metadados que estão descritos aqui. Tá? A ideia do construto também, comunicação científica, né? Porque a gente tem ali artigos científicos, você tem, né, os papers de periódicos, os de congressos, capítulos de livro, palestras, etc. E separar isso até do que não é científico, né? Como uma publicação de um jornal. Tá? Essencialmente, a gente tem lá a organização do que é publicado nas conferências, tá? E também em decorrência dessas conferências, né? Publicações de números especiais, em periódicos acadêmicos e etc. Só mostrando aqui, né? Já temos aí um horizonte de mais de 25 anos de conferências sendo organizadas durante um período anualmente, depois, aliás, bianualmente, depois anualmente, tá? Aqui o volume de entradas ano a ano, né? Na verdade, a gente tem alguns trabalhos sobre a temática previamente ao início das conferências, tá? E depois, né, ao longo dos anos, esse número vem variando. Tá? Entre 2009 e 2014, nós temos praticamente 40% das comunicações. Tá? Obviamente, tem uma questão do tempo, né? Publicações em periódicos ainda não estão mais recentes, ainda não estão inseridas todas na base. Né? Também essa queda mais recente das publicações pode estar relacionada aos locais das conferências e ao próprio efeito da pandemia também. Em termos de autores com maior número de comunicações, né? Os criadores, os propositores do modelo, né? O professor Henry Edskovitz e o professor Lutz Leidesdorf, são os mais prolíficos, né? Os mais produtivos nesse campo. Tá? Em termos, basicamente 20 autores, né? Produziram cerca de 22% do total do conhecimento que está inserido no banco. Tá? Esse número mostra, né, nós temos aí um volume enorme de autores, isso mostra e de países, né, e de instituições, quer dizer, isso mostra a disseminação global, né, dessa discussão, né, teórica, acadêmica. Em termos de instituições, nós aqui também listamos as que estão as mais produtivas. Tá? Em termos de países, né, a gente nota aí, quer dizer, uma importância do Brasil nessa rede também. Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, né, esses quatro aí têm mais de 250 comunicações cada um. Tá? Todos já sediaram pelo menos uma conferência, caso do Brasil 2, Reino Unido 3. Né? Num segundo nível vem aí países como Rússia, Itália, Suécia e Espanha também, com aí já mais de 100 comunicações cada uma. Tá?
No primeiro quinquênio analisado, de 2010 a 14, tem um aumento da produção total, né, mas o número de trabalhos por evento diminui significativamente e isso continua, né, mais recentemente, tá, tendo uma aceleração aí dessa queda a partir de 2020. Realização de fast tracks e edições, números especiais aí em periódicos, ajuda, principalmente no Triple Helix Journal, que é o veículo de comunicação da associação. Tá? Tem também uma percepção que os países que estão, né, num estágio intermediário de desenvolvimento econômico, principalmente os dos BRICS, né, essa discussão parece estar sendo mais relevante, a discussão da maturidade do sistema de inovação, das relações dos atores dessa esfera. Tá? Para concluir, né, caminhando para o final da nossa apresentação, o objetivo do artigo era analisar a evolução, né, do movimento da Triple Helix. Os dois proponentes do modelo seguem sendo os autores mais ativos, né, e que disseminaram mundialmente a abordagem. Né. Identificou-se aí uma tendência, principalmente nos países mais desenvolvidos, de migração, né, para um outro modelo, que é a discussão da 4P Helix. Tá? Obviamente, o trabalho tem limitações, né? O esforço de alimentar o banco de comunicações não necessariamente pode pegar toda a produção sobre o tema. Como o banco está sediado aqui no Brasil com o nosso grupo de pesquisas, obviamente é mais fácil identificar, né, produção que está mais próxima da gente. Tá? E nesse atual formato a gente tem dificuldade de fazer algumas análises mais sofisticadas ou usar ferramentas, né, como o BiblioShine no R, né, o VozViewer, para entender as relações aí entre esses atores. Isso são desafios que a gente quer fazer mais para frente. Né? É possível hoje trabalhar esses dados do Excel, né, para um EndNote, para um Zotero, para um Mendeley, e assim, a partir deles, fazer algumas dessas relações. Aqui tem algumas referências, né, para quem tiver interesse aí, se aprofundar mais no trabalho que a gente está fazendo, né, e eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. Muito obrigado, tá? E estou à disposição para conversar um pouco mais.